você tem feito nos intervalos? Mas espera aí, que pergunta é essa? O que eu tenho feito nos intervalos? É isso mesmo. O que você tem feito nos intervalos da sua vida? Que intervalos são esses? Você sabia que exatamente nos intervalos em que as pessoas mais se perdem, exatamente nos momentos em que elas consideram que são intermediários ou de lazer, ou de menos preocupação e vigilância, ou de distração, e por isso são considerados intervalos, é que as pessoas mais caem e se perdem, não só na fé, como em vários aspectos da vida, inclusive no profissional. Muitas vezes, os intervalos são nocivos ao bom andamento da própria vida, por incrível que pareça. Eu vou te mostrar isso, vem comigo, aqui na Palavra de Deus. Olha, vamos ver se você consegue ver aqui comigo. Está aqui, ó, Isaías 43, versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. O que ele diz? Ele diz, eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. Eu sou o primeiro e sou o último. Então, olhe para mim, por favor. Entre o primeiro e o último, há um intervalo. Há um espaço. Se ele é o primeiro e o último, ele quer começar e terminar. Nesse meio, nós temos que nos agarrar a ele. E é justamente nesse intervalo em que nós cuidamos da nossa vida. Ele é o primeiro e ele é o último. Esse intervalo é com cada um de nós. Nós é que temos que nos posicionar, nós que temos que tomar decisões, nós que temos que vigiar, nós que temos que ter postura diante das adversidades, diante das tentações, diante de tudo que nos cerca. O intervalo é por nossa conta. Ele já disse, eu sou o primeiro e o último, e ele conclui dizendo, não há outro Deus. Ora, se ele é o primeiro e o último, ele está dizendo, eu guardo vocês desde o começo até o fim. Mas e vocês? O que vocês estão fazendo nesse intervalo? Esse intervalo é a nossa vida. É o dia a dia. É onde a gente deve guardar a boa consciência, guardar o coração, guardar a fé, olhar só para ele, desde o começo até o final. O intervalo é com a gente. E aí, o que você tem feito com esse intervalo? Você tem buscado a ele? Você tem procurado buscar uma consciência limpa e mantê-la? Ou você aproveita os intervalos como se fosse para descansar, para se distrair? Pense nisso. Está no ar o seu programa Obreiros em Foco, trazendo essa meditação à sua consciência, porque é bem possível que estejam pessoas nos assistindo agora que estão tratando muito mal os seus intervalos. Dizem que tem ele desde o começo até o fim, mas a parte que lhe cabe, você está fazendo ou está desenvolvendo muito mal. Pense nisso. Conosco aqui em estúdio, Bispo Rocival Lira, mais uma vez, que estará aqui respondendo as perguntas. Boa noite, Bispo, seja bem-vindo. Boa noite, Bispo Antônio. Boa noite a todos que participam dessa programação, que nos assiste. E fique ligado do começo até o fim, porque muitas coisas Deus irá falar no seu coração, no seu espírito. Muito bem, na nossa central de atendimentos, nós temos lá o pastor Henrique, já com uma equipe de fé, ali estão auxiliares, ali estão os levitas, né, que diariamente têm atendido as pessoas, têm recebido ali as ligações e também fazendo o resgate daqueles que estão perdidos. Pastor Henrique, boa noite, seja bem-vindo, já tem aí uma equipe de fé para atender as pessoas que vão ligar durante o programa, né? Boa noite, Bispo, boa noite também, Bispo Rocival, boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando agora de casa, nos acompanhando na tela do seu telefone. Você pode, a partir de agora, aliás, não só a partir de agora, durante todo o dia, as nossas linhas estão abertas, mas eu gostaria que você ligasse já a partir de agora, 3573, anota esse número,
3535 é o número da sua participação. Você que está sofrendo, você que em algum determinado momento da sua vida, você usou esse intervalo que o bispo colocou antes, você usou esse intervalo de forma ruim, você cometeu um erro e agora você precisa de ajuda, essa equipe de fé está aqui para te ajudar. Bispo, daqui a pouquinho a gente vai voltar trazendo alguns nomes, algumas pessoas que ligaram e receberam ajuda ou que vão receber essa ajuda. A gente já vai trazer alguns casos aqui para exemplificar para essas pessoas e para dar mais alguns detalhes a respeito do trabalho que a gente faz aqui. Já a gente volta. Perfeito. E no final do programa, nós estaremos aqui nos estúdios, nós três, orando por você e por todos aqueles que estão nos assistindo, onde quer que você esteja, e como foi dito, pelo seu tablet, talvez pelo seu computador, pela TV, ou só nos ouvindo, talvez por uma transmissão de um programa de rádio, você nos ouve agora. Que Deus abençoe você e alcance você aonde quer que você esteja. Fica à vontade para você ligar para nós. No final, inclusive, nós estaremos realizando uma oração por toda a igreja, né? Por todo o povo de fé, e não só o povo de fé, mas por todo o país lá da Irlanda, né? A oração hoje, no final desse programa, será por todos os irlandeses, as pessoas que vivem a fé, o povo de Deus, os obreiros, os membros da igreja e toda a nação da Irlanda no final desse programa. Tá certo? Mas agora nós vamos então a uma matéria do FTU. Eu quero que você preste atenção, por favor, a gente já volta. Há quanto tempo você não se reúne com a sua família longe do celular e das redes sociais? Um estudo divulgou recentemente que as pessoas na pandemia têm ficado mais de 10 horas por dia conectadas. A The Family Walk veio para ajudar pais e filhos a terem um diálogo mais próximo, direto e real. Olha só a galera que marcou a presença aqui na Caminhada da Família. Vem com a gente! O intuito da Caminhada da Família, né, ou Family Walk, como a gente colocou aí no evento, é literalmente trazer de volta o lazer em família. E é o que a gente fez aqui hoje nesse sábado maravilhoso, de sol, um dia muito bacana. Várias famílias estiveram presentes, né? E principalmente trazer de volta, né, meu bem, aquela questão dos pais com os filhos, a proximidade dos pais estarem próximos dos seus filhos, de conhecerem mais os seus filhos, os filhos poderem se abrir mais com os seus pais, sem celular, sem tecnologia, sem nada, e realmente está sendo uma bênção. Foi justamente para que eles viessem olhar nos olhos, ter aquele momento de descobrir o que seu filho gosta, o que o pai, teve uma pergunta, né, no formulário, o que seu pai viveu na infância, na adolescência. Então, assim, compartilhar experiências, ter esse prazer de estar um com o outro, olhando nos olhos e se conhecendo melhor, porque às vezes ele conhece a família de todo mundo no Instagram, conhece a vida de todo mundo, mas não conhece a sua própria família, né? Bom, a experiência que nós estamos tendo aqui nesse dia tão especial é um verdadeiro privilégio, porque tirar momento com a família, né, ficarmos unidos assim, é ótimo, né? Nós aqui já conversamos bastante. A gente acabou de finalizar, porque a gente recebeu um questionário, né? Pra gente desenvolver melhor aqui esse momento. E foi importante, porque tem perguntas aqui que às vezes a gente esquece. Sim, de perguntar no decorrer da vida. Ela com 18 anos tem uma pergunta aqui que, por exemplo, a gente nunca comentou sobre isso. E hoje foi a oportunidade. Olha, eu levei uma bronca porque eu falei que eu fiquei de recuperação em uma matéria na escola. A pergunta do momento foi: tem alguma coisa que você gostaria de nos contar? E o que é? O que seria isso? Então foi o momento da bomba, que eu não estava sabendo. Que ele vai ter que correr atrás para recuperar essa notinha que realmente ele deixou a desejar. É que se não recuperar, já viu, né? A Caminhada da Família aconteceu em todo o Brasil e reuniu mais de 60 mil pessoas. Então vem pro FTU, vem
Jesus se encontrar. Força de universal vem pra te ajudar. Então vem pro FTU. Tá aí, então, belíssima caminhada, né, com o nosso FTU, a Força Team Universal, junto com a família, né? E o objetivo é mesmo esse, é unir as famílias, unir as pessoas e trazê-las para a fé, trazê-las para a realidade da fé, que sem dúvida nenhuma é isso que tem estruturado, tem fortalecido. Aliás, Deus é família, né? E Ele preza, Ele vela pela união das pessoas, pela estrutura que a família dá. E essa é a razão, né, que nós temos todos os sábados, na reunião dos discípulos, o estudo do livro Eis-me Aqui, Senhor, né? É o mais novo lançamento do Bispo Macedo, que fala sobre os critérios de Deus na escolha dos seus servos. Você vê aí? E esse é o objetivo, né? Quando a gente fala eis-me aqui, nós estamos nos colocando à disposição de Deus para que Ele nos use exatamente para a gente resgatar, para a gente servi-lo aonde quer que ele determine e alcançar as pessoas que estão perdidas. Ou seja, fazê-las pela fé, família da fé, né? Fazê-las nossa família da fé, receber de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, aquilo que nós temos recebido. Falando nisso, aproveitando aqui a oportunidade, nesse próximo sábado, dia 6, nós o bispo estará dando continuidade ao estudo do livro, nessa reunião dos discípulos, aqui a partir da página 28. Não sei se consegue pegar aqui. Página 28, onde ele fala, eis-me aqui, disse Jesus. Está aqui. Então, a partir da página 28, você vê aí, nós vamos dar continuidade, né? Falando a respeito do eis-me aqui, do próprio Senhor Jesus, e dando andamento ao estudo do livro Eis-me Aqui, neste sábado, então, dia 6 de novembro. Falando nisso também, o pastor Itamar, lá de Mato Grosso, vai falar um pouco sobre a experiência que ele teve lendo o livro Eis-me Aqui. Pastor Itamar, por favor. Eu sou o pastor Itamar, aqui de Cacilândia, e eu gostaria de falar para vocês a respeito do livro Eis-me Aqui. Tem me ajudado muito a leitura deste livro, onde demonstra o grande amor de Deus pela humanidade. E Ele, né, poderia ter usado os anjos dele para fazer a obra que Ele gostaria de fazer aqui na Terra. Mas Ele prefere usar nós, seres humanos, mortais, pecadores, pela misericórdia, pelo amor, pela compaixão, porque tudo que Ele quer é nos recompensar, é nos dar o galardão no céu. E eu aconselho você também a ler esse livro. Eu tenho certeza que você não vai querer mais deixar de fazer a vontade de Deus. Forte abraço. Um abraço então também, pastor Itamar, e todo o povo aí guerreiro do Mato Grosso. Lembrando a respeito dessa reunião dos discípulos, né? E que o estudo do livro Eis-me Aqui, Senhor, será dada a continuidade, nós teremos nesse próximo sábado também a participação do Bispo Macedo, né? Então vai ser uma participação muito especial a partir das 18 horas, nesse próximo sábado, dia 6, né? Nessa reunião dos discípulos. Nós contaremos com a participação do Bispo Macedo. Bom, Bispo Rocival, vamos então à primeira pergunta? Vamos lá. Graça de Maria Silva, pertenço ao Bloco da Taquara, Rio de Janeiro, Estrada do Tindiba 2000. E gostaria de saber como é que a gente sabe quando a pessoa está se esfriando na fé. Olá, Graça Maria Silva, boa noite, Deus abençoe a senhora e sua família. Então, a palavra de Deus diz que nós devemos nos examinar a nós mesmos na fé. Nós temos que olhar para dentro de nós e ver se estamos na fé ou não. Então, existe aqui uma lista que o apóstolo Paulo fala sobre as obras da carne,
ele diz, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, aqui é uma lista das obras dos pecados grotesco. Para chegar nesses pecados aqui, nessas obras, a pessoa ela vai se esfriando espiritualmente, na oração, na leitura da Bíblia, no jejum, na evangelização. Ela vai se esfriando. Esses sinais é o que leva a pessoa a essas obras, as obras da carne. Como diz aqui o apóstolo Paulo, aqui nos comentários, o bispo fala aqui, Paulo cita uma lista de pecados que condenava o homem diante de Deus. Muitos gálatas estavam presos a várias dessas transgressões, pois não viviam mais pela fé. Logo, não andavam no Espírito. As obras da carne, além de evidenciarem a todos a péssima condição espiritual daqueles que as praticavam, cobram um alto preço, pois impede o homem de herdar o reino de Deus. Então, nós temos que ficar muito atentos e nos examinar se estamos andando no Espírito ou então estamos na carne. Então é essa a resposta para quem está fraco, quem está frio e quem está caído espiritualmente. Tá aí então, ficou claro, né? E é justamente isso que trata o intervalo, né? Esse intervalo da nossa vida, que é responsabilidade nossa, que nós temos que preenchê-los, porque se Deus está no começo e no fim, o meio é por nossa conta, permanecer com Ele e não deixar com que essa frieza tome conta, né? Por isso que a gente sempre tem falado aqui, convocado, para essa reunião dos discípulos todos os sábados, né? Oportunidade que você tem também de se fortalecer e até, por que não, né? Você que está afastado aí, está desanimado, você que se perdeu e conscientemente você reconhece isso, que você tem andado frio, sabe? Você é um ausente presente, ou seja, você de repente até está na igreja, mas está fora, está longe da presença de Deus. Você está presente fisicamente, mas ausente no espírito. Então você também está afastado. Você vê que há duas formas de afastamento, né? O afastamento espiritual, que é o pior de todos, né? E o afastamento físico, né? Que também tem as suas consequências. Por isso, tenha a consciência de você que está nos assistindo nessa noite, sabe? De reconhecer que você precisa de socorro e voltar um quanto antes. Falar em voltar, vamos lá novamente à nossa central de atendimentos, Pastor Henrique. Pastor Henrique tem aí alguns nomes já e também queria que você ficasse à vontade para dar o telefone, para as pessoas poderem ligar e receber também o resgate, né? Vamos lá. Bom, eu vou dar um tempinho para você pegar uma caneta, para você pegar um lápis, então se prepara para você anotar no teu telefone aí, se você tiver com o telefone na mão. O número é o 11, né? Porque a gente fala aqui de São Paulo, mas 3575. Esse é um número muito especial. 3575. É o número que você vai ligar agora, pode ligar agora e a gente vai atender você. A gente tem uma equipe de pastores aqui, preparados para te dar o atendimento, para te orientar, para orar por você se for necessário e para salvar a tua vida. É isso mesmo, salvar a tua vida. Porque existem pessoas que estão ligando, que estão nos assistindo agora, você provavelmente está nos assistindo agora e está enfrentando problemas, está enfrentando pensamentos até de morte. Nós queremos ajudar e nós podemos ajudar. Nós temos autoridade espiritual para ajudar você. Então ligue agora, 3573-3535. Eu tenho aqui alguns nomes de pessoas
que ligaram para cá. Eu tenho o Emerson de Itapuã. Ele ligou e veja bem, ó, a família está totalmente destruída. Tem desentendimentos, brigas e ele não aguenta mais os problemas no relacionamento. O Emerson, ele estava na igreja e ele está afastado, está pedindo ajuda. De repente essa é a tua situação. Tem a Andressa é aqui de Osasco. A Andressa de Osasco, ela é viciada em cigarro, mas já foi da igreja também, já esteve conosco, já esteve com Jesus e talvez em um determinado ponto desse meio, entre o começo e o fim, ela acabou não fazendo aquilo que deveria fazer, acabou não se cuidando da forma que deveria se cuidar. Então hoje ela é viciada em cigarro, é esquizofrênica, está pedindo ajuda. Tenho aqui também o caso da Zulene, que também é de São Paulo. Agora olha o caso da Zulene. O filho dela ouve vozes, é agitado, a família está destruída, ela ia na igreja e parou. Olha que coisa triste, bispo. Nós temos pessoas como você, Zulene, que estão nos ouvindo agora, que estão em casa e elas sabem qual é o caminho. Quando a pessoa chega ao ponto assim de ir na igreja, de ir buscar, ela veio participar das reuniões no sábado, ela participou do resgate, ela já buscou, é porque ela sabe o caminho. Você sabe o caminho, você sabe onde buscar. Você que está ligando para cá sabe onde buscar. E quando para porque a força contrária foi mais forte do que você. Então agora, Zulene, você precisa colocar força. Você está com vontade de vir agora, mas você precisa colocar força para que essa vontade vire uma atitude, se torne em uma atitude e essa atitude possa ser o pontapé inicial, dizendo assim, para mudar a tua vida. Então, todos vocês podem ligar. Eu tenho um recado para você agora. O resgate chega até você nesse momento. Só depende de você. É isso que eu ia dizer. A oportunidade é essa mesmo, é o resgate. Não é em vão, né? Ou por acaso que nessa noite de segunda-feira você está assistindo a gente. Deus tem um objetivo para você. E agora é a hora de você fazer a sua parte para que as coisas funcionem. No final desse programa, nós estaremos orando por todos vocês aqui no Obreiros em Foco. Bom, mas vamos agora então à experiência de pessoas que têm participado dessa reunião dos discípulos aos sábados. Veja o que elas têm recebido, que é inclusive uma oportunidade para você também, você que deseja voltar. Claro, você não precisa esperar até sábado, dia 6, próximo sábado, pode estar longe, você pode ir amanhã mesmo, o mais rápido possível. Deus te dá essa oportunidade. Veja só, a gente já volta. Olá, eu sou Bruno Barbosa, aqui de Campos dos Goitacazes. O que eu aprendi na palestra de hoje do Intelliman é que nós não tem como não decepcionarmos porque somos errões, somos falhos, somos humanos, mas podemos procurar ser homens melhores, podemos procurar ser um marido melhor, um empresário melhor, um trabalhador melhor, sempre procurando nos aperfeiçoarmos diante dos desafios que nós temos pela frente. E como o bispo estava colocando, uma parte da palestra que me chamou muita atenção é que quando a nossa vida espiritual, o nosso nível espiritual está em alto, então a gente passa a decepcionar menos. E é isso que eu aprendi e já vou levar para a minha vida de hoje em diante. Olá, meu nome é Douglas, eu sou obreiro aqui da Catedral de Maceió, Alagoas. Eu já sou formado no projeto Intelliman e o projeto Intelliman ele me ajudou muito a melhorar em muitas coisas que antes eu não enxergava, mas a partir do momento que eu comecei a fazer o Intelliman, eu passei a enxergar que eu precisava melhorar em várias áreas da minha vida. Hoje eu sou uma pessoa disciplinada, eu sigo o que tem que ser realmente importante na minha vida e só tenho que agradecer o projeto porque me ajudou bastante como pessoa e como homem. Olá, eu me chamo Douglas, aqui da sede de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A parte que chamou mais a atenção da reunião foi quando o bispo falou que hoje nós estamos vivendo a era da informação. Então nós, como homens de Deus, nós temos que cuidar a nossa mente. O que nós temos deixado entrar na nossa mente. Como hoje nós estamos rodeados de informação, nós temos que vigiar. Porque a maior informação que nós temos que ter
como homens de Deus, é a palavra dele que ele deixou para nós. Muito bem, então, estamos de volta e eu gostaria aqui de aproveitar a oportunidade aqui, falar com vocês a respeito da Folha Universal, né? A Folha Universal que semanalmente, né, a edição semanal, nós temos divulgado e temos mostrado no seu conteúdo matérias, testemunhos de pessoas que têm vencido e além de orientações e instruções que têm ajudado muitas pessoas. Falando em ajudar, se você deseja também ser um colaborador da Folha Universal, você vai poder fazer a sua doação. Vamos colocar aqui em tela dividida os meios em que as pessoas poderão então fazer a sua doação. Você vê aí, ó, você poderá fazer por um dos canais que você vê aí, um dos bancos, ou ainda pelo Pix, né? Você vê aí doar@universal.org, doar@universal.org. E você poderá então fazer a sua doação, um fardo, né, de jornal, 125 jornais que vem num fardo, você poderá fazer uma doação de R$ 375 através desses meios aí. Você pode fotografar aí ou anotar, se você quiser, para que então você tenha em suas mãos os meios, os canais pelos quais você poderá fazer a sua doação para a Folha Universal, que é um instrumento, tem sido inclusive, Bispo Rocival, um dos maiores, né, dos últimos anos, dos maiores, dos melhores instrumentos físicos, né, de evangelização. Tem alcançado muitas pessoas. Inclusive, quando a gente faz o trabalho nos presídios, o trabalho de visita às pessoas, o trabalho do resgate, o trabalho de distribuição das cestas básicas, o Folha Universal está sempre presente. Quer dizer, fora os programas de televisão, de rádio, todo o trabalho, o conteúdo evangelístico, né? Além disso, um dos trabalhos, um dos meios físicos de evangelizar, de alcançar as pessoas, tem sido a Folha Universal. Exatamente. E o jornal, nós podemos até imaginar que quando Jesus disse "Ide pregar o evangelho a toda criatura", o jornal tem ido em todas as partes do país, né, do Brasil, de outros países também. Está aí uma forma onde nós temos ido a todo mundo, a todo lugar, levar o evangelho, né, a pregação do evangelho, a palavra de Deus. E que muitas vezes a pessoa não tem lá não tem um aparelho de TV, não tem rádio. Exato. Por incrível que pareça, em pleno século XXI, há pessoas que não têm o que comer, né? Então, a Folha Universal chega e alcança essas pessoas da melhor forma possível, né? E chega em lugares assim, por exemplo, que nem o programa de rádio e televisão chega, né, tem acesso. E o jornal chega nos bicos, nas comunidades, né? Nesses lugares onde tem aquelas pessoas mais desfavorecidas também, né? E você pode também aproveitar e não só fazer a sua doação via os canais que você viu aí, mas na igreja, nas igrejas Universal do Reino de Deus, semanalmente nós temos aí a edição nova, na edição semanal, que você pode adquirir o seu e ainda doar para que a gente possa usar na evangelização. Vamos a essa chamada então, esse teaser da chamada da Folha Universal, veja só. Leia na Folha Universal desta semana. Reportagem de capa. Oração. Uma ferramenta poderosa à disposição de todos. Como alcançar seus benefícios. Panorama. Conteúdos perigosos. Você está atento ao que o seu filho consome no celular ou na TV? Cura. 4 miomas. As dores insuportáveis de Maria Isabel. Veja o que ela fez. Entretenimento. O rádio e o evangelho. Conheça em detalhes a programação da Rede Aleluia. Confira essas e outras reportagens especiais. Adquira seu exemplar. Folha Universal. Informações para a vida. Muito bem, então tá aí a Folha Universal, que tem alcançado muitas pessoas. E você pode nos ajudar fazendo então a sua doação. Bom, Bispo Rocival, vamos à segunda pergunta? Vamos lá.
bispo é: quando a mulher adúltera ia ser apedrejada, Jesus escrevia alguma coisa na areia. O que é? Olá, Damiris, né? Boa noite, Deus abençoe você e sua família. Então, você fez uma pergunta onde a palavra Bíblia não relata o que Jesus estava escrevendo na areia. Nem o próprio João, ele que relatou o caso, ele nem comentou sobre esse assunto. Nem Paulo, nem Pedro, nas epístolas, nas cartas, também não falaram sobre esse assunto. Por quê? Nós cremos, o entendimento, que diz aqui em Deuteronômio, no capítulo 29, versículo 29, que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, há muitas teorias, muitas interpretações de estudiosos, religiosos, escritores, enfim, pregadores, mas não tem base bíblica. Então, nenhum apóstolo relatou sobre isto. Mas Jesus estava focado ali, era em salvar aquela mulher que estava sendo levada à condenação a ser apedrejada. Então, Jesus estava focado em salvar ela do apedrejamento e salvar a alma dela. Por isso que ele disse aqui: nem eu tampouco te condeno, vai-te e não peques mais. Que é isso que ele fala hoje para você que se encontra aí dominado pelo pecado, você que está envolvido em algum pecado e você está condenado à morte enquanto você estiver vivendo o pecado, porque o pecado ele leva a pessoa à morte. Então, Jesus estava focado em salvar a alma dela. Como diz aqui no comentário o bispo Macedo, ele diz aqui, olha, veja só: não pequeis mais. A prova do genuíno arrependimento está no abandono total da vida pecaminosa. Aqueles que verdadeiramente estão arrependidos não apenas demonstram isso com confissão, lágrimas e pesar, mas, sobretudo, com mudanças na maneira de pensar e de agir. Então é isso que você tem que estar preocupado, é não viver no pecado, porque o pecado leva à morte, à condenação da morte. Bispo Antônio. Está claro, está claro. E falando nisso, falando de morte, eu vou chamar de novo o pastor Henrique, porque ele já tem lá mais nomes e as pessoas que estão, na verdade, vivendo na morte, eu não sei se me entende, né? Vivendo como se estivesse morta. E muitos estão assim, por causa do pecado, por causa da frieza, por causa do desânimo. E nós vamos fazer oração por todos vocês daqui a pouquinho, não é isso, pastor Henrique? Esse é o sentimento que muitas pessoas têm, né, bispo? Elas estão vivas, mas elas não se sentem vivas. Elas sentem-se como se estivessem mortas. Elas se sentem no pior lugar do mundo. E algumas acreditam até que seria melhor estarem mortas no sentido literal, do que viver da forma que elas estão vivendo. E não é assim. Nós sabemos que isso é uma enganação. É uma enganação do diabo para completar o plano dele na vida dessa pessoa, para levar ela para o inferno. Nós temos atendido aqui essas pessoas e temos orientado, temos orado por essas pessoas e temos, graças a Deus, com a ajuda do nosso Deus, conseguido ajudar essas pessoas. Tem aqui o nome da Maria, a Maria é aqui de São Paulo, ela só deu o primeiro nome, mas o caso é interessante. Ela está afastada há 5 anos. Ela demorou um pouco para perceber que precisava de ajuda, mas agora ela está com a vida sentimental destruída e ela está pedindo ajuda para a gente. Tem também o caso do João, aqui de São Paulo também. O João era obreiro, ele esteve com a gente, trabalhando, lutando nessa obra. Está afastado há 2 anos. Ele descobriu que tem um tumor na cabeça, tem vício de cigarro e está com problemas no coração. Às vezes essas pessoas, e às vezes você, João, chega num ponto de desespero em que você não entende como você chegou nesse ponto. A Maria não entende como chegou nesse ponto. Chegou nesse ponto
porque em algum momento você deixou de vigiar, em algum momento deixou de praticar aquilo que estava sendo ensinado na palavra de Deus, como o bispo Rocival falou. Agora você tem uma oportunidade. Todos vocês que estão assistindo essa programação estão sendo chamados por Deus. Aceite esse chamado de Deus. Não apenas ligue para esse telefone. Aceite esse chamado de Deus e venha buscar conosco. Esteja conosco, porque o resgate, ele chega até você. Bom, pastor Henrique, vem para cá. Já traga os nomes que o senhor tem aí, porque a gente vai assistir agora a história do Davi, que viu fogo e terremoto. Ele estava mal, mas ele deu uma chance para ele mesmo. E na sequência a gente vai fazer oração por todos vocês. Veja só. Bom, meu nome é David, tenho 38 anos, trabalho no ramo de comunicação visual, sou empresário. Eu conheci a igreja da seguinte maneira. Eu era muito jovem, vivia uma vida vazia, vivia uma vida de balada, de samba, ia muito pra samba. Só que quando eu chegava em casa, era uma solidão danada. Eu não tinha razão para viver. Enquanto eu tava com a galera, aquela coisa legal, no futebol, bacana, mas não tinha razão de viver. Então me chamaram para conhecer a igreja através do futebol e eu fui e gostei. Só que enquanto comecei a ir pro futebol, me chamaram para as reuniões. E eu comecei quando eu saía das reuniões, eu comecei a me sentir, perceber alegre, com paz. E eu comecei a me aprofundar naquilo ali, quando me falaram sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, como tinha que morrer para o mundo, e eu me interessei. E quando chegou em meados de 2000, eu tomei uma decisão muito forte. Eu falei, não, eu vou me batizar e eu vou me entregar, não quero mais. E no começo de 2000, eu me batizei nas águas, porque teve aquela situação que todo mundo falava que em 2000 o mundo ia acabar. Eu aproveitei, falei, eu quero saber, eu vou me batizar, porque senão eu vou ficar, porque eu tinha consciência. E me batizei nas águas. E quando eu me batizei nas águas, aí começou a luta de ter o Espírito Santo. Porque eu eliminei o pecado, eliminei as situações. Só que eu tinha guardado algo muito forte dentro de mim, que eu não sabia, que era uma mágoa tremenda do meu pai. Eu não sabia porque eu tinha mágoa do meu pai, porque eu conversava com ele. Ele saiu de casa, deixou a gente numa situação difícil. E um belo dia falaram para mim chamar ele para a reunião do Dia dos Pais. E eu fui chamar. Quando eu chamei ele para a reunião do Dia dos Pais, eu desabei de choro e pedi perdão para ele. No outro dia eu fui batizado no Espírito Santo. E ali eu fui em paz. Quando eu comecei a perceber, eu queria mais, eu queria fazer mais para as pessoas. Assim como eu fui ajudado, eu comecei a querer fazer mais. E aí eu via os obreiros, daquela maneira, daquele trabalho, aquela intensidade. Eu falei, eu quero ser um obreiro, eu quero entrar na obra, eu quero fazer a diferença. E fui para esse intuito de entrar na obra. Só que as condições, eu não tinha nenhumas condições. Porque eu tinha apenas 15, 16 anos, se eu não me engano. Só que eu passava muita fome. Eu passava miséria. Então nós chegávamos a ficar 3, 4 dias sem comer. Meu pai foi embora de casa. E a gente não tinha luz em casa, não tinha comida. Mas mesmo assim Deus me deu essa oportunidade de entrar de obreiro. Eu entrei. O que eu tinha? Eu não tinha nada. Eu só tinha um amor pelas almas. Mas mesmo assim eu dava o meu tudo, eu dava o meu máximo. Então eu conheci uma pessoa, que foi a minha primeira esposa. E a gente começou, vamos lutar junto? Vamos lutar junto. Onde a gente passava, então quando a gente passava na rua, o pessoal gritava, vai lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas tá faltando tudo, hein, David? Tá faltando tudo. E aquilo ali doía. Mas eu não perdi o foco. Como é que eu vou fazer? Nada vai acontecer. E eu começava a olhar até pro meu próprio uniforme. Será que Deus me chamou para isso mesmo? Será que eu sou um ganhador de almas mesmo? Porque como eu vou ser um ganhador de almas e falar de Jesus para as outras pessoas? Aí, na outra semana, eu fui evangelizar uma senhora. Depois que eu estava com esse pensamento bem pesado, eu fui falar de Jesus para essa senhora. Falei, dona, Jesus vai mudar a vida da senhora. Vamos comigo para reunião tal, reunião tal. Ela olhou para mim e falou assim, mas ela não me conhecia, mas Jesus mudou a sua vida? Aquilo ali já foi logo um impacto de imediato. Eu olhei bem no olho dela, assim, eu me percebi desafiado. Eu falei assim, não, ele não mudou minha vida ainda,
mas pela fé Ele vai mudar a minha e vai mudar a da senhora. E passou 2 semanas, aconteceu algo grandioso, entrou veio um valor X em minhas mãos, da minha noiva na época, e a gente conseguiu comprar um apartamento à vista, conseguiu imobiliar, conseguiu fazer o casamento, realizou o nosso sonho, de uma semana para outra, porque eu perseverei. Falei, nossa, agora a gente vai avançar. Comecei a ajudar um pouco a minha mãe e começamos a viver uma vida legal. Ficamos casados 7 anos. Com 7 anos casados, dá para ter filho e vamos continuar a nossa vida. Então houve a gestação. Quando chegou no 8º mês de gravidez dela, ela estava tendo um eclâmpsia. A pressão dela, se eu não me engano, subiu para 24. 24, não sabia o que fazer, ela se debatendo no chão, e aquele desespero, já estava tudo certo para ter a criança. Então, aí ela voltou a ter os sentidos, a gente correu para o hospital. Chegou no hospital, foi aquela correria. Ela olhou para mim, ela não lembrava dela, ela não lembrava do Heitor, que é o nosso filho, estava na barriga, ela só lembrava de mim. Ela falou, fica bem. Aí daqui a pouco veio a médica e falou assim, seu filho está bem. Eu falei, mas ela entrou para lá, cadê ele? Ele está ali. Ele acabou nascendo morto e a gente correu com ele pro outro quarto. Fizemos o procedimento, ele está vivo. Só que ele está com vários aparelhos porque ele está com problema no coração. Dificilmente ele vai aguentar. Eu falei, e minha esposa? Ela infelizmente está em coma. Ela está em coma, ela teve eclâmpsia e a gente quis aguardar ela retornar. Não tem o que fazer. Então aquele ali acabou comigo. Porque você visualiza casar, ter filho e voltar com a sua esposa, você programa a sua vida, você faz o quarto do seu filho. Enfim, você programa tudo e daqui a pouco tudo acabou. Aí quando eu cheguei no berçário, tinha muitos bebês. Só que eu ouvi um chorão lá no fundo. E eu percebi que era ele. Quando eu cheguei perto dele, ele parou de chorar na hora e abriu o olho. Aquele olhar dele ali me disse tudo. Eu preciso ser forte porque ele está aqui e Deus é comigo. E aí eu continuei ali naquele hospital e as semanas passando. Chegou num domingo que eu voltei para o hospital, o médico pegou e falou assim, ele está de alta, mas sua esposa ela faleceu. Minha esposa de 24 anos, a Monique, nova. Estava com 24 anos, estávamos 7 anos casados. E ali foi um turbilhão de dúvidas. Eu não sabia o que fazer com o Heitor, porque minha esposa ela não tinha mãe nem pai e eu também não. Então uma conhecida da gente, né, graças a Deus, um casal, pegou, a gente toma conta do Heitor por enquanto e vai ensinando você como fazer. Então esse casal ficou com o Heitor, o casal que Deus colocou na nossa vida. E eu fui morar sozinho, fui morar com meu irmão, deixei um apartamento lá, me percebia muito chateado, sabe quando você está chateado com a pessoa? Eu não conseguia nem olhar para o céu. Eu fiquei 7 meses, 8 meses assim. Só que eu estava chateado com Deus, mas eu estava com saudade dele. Eu estava com uma saudade tremenda, sabe? Uma saudade muito grande. E teve um momento que eu estava sozinho nessa firma de madrugada, e eu falei, meu Deus, me perdoa, eu não tenho esse direito. Porque o direito do poder da vida e da morte do Senhor. E na realidade eu não sei o que fazer. Eu não sei como criar meu filho, eu não sei como sair dessa situação, mas eu não quero ficar longe do Senhor. E ali eu comecei a tirar um peso das minhas costas e a minha mente começou a abrir. O pastor me chamou, David, quero falar com você. Porque ninguém me orientava, porque não tinha como falar comigo. Sim, pastor. Rapaz, o que você pensa em fazer da sua vida? Pastor, eu não sei. Eu não sei o que fazer, porque eu tenho meu filho para criar, eu não quero outra pessoa, estava muito bem casado, eu não sei o que fazer.
Ele, rapaz, você tem que constituir outra família. Se você não constituir outra família, você não vai conseguir andar. Você vai voltar para trás. E eu mesmo me percebendo contrariado, me percebendo, eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso. Eu falei, eu vou obedecer, pastor. Ele obedece. Você vai pedir para Deus direção e Deus vai mostrar a pessoa certa para você. Nesse momento foi muito difícil, porque eu não podia compartilhar isso com ninguém, era algo eu e Deus. Eu tinha que resolver essa situação. E quando eu estava trabalhando nessa firma, eu observei a minha atual esposa. Eu olhei ela, observei durante uns 2 meses ela. Ela trabalhava comigo. Ela, não, a gente vamos se erguer junto. E ela assumiu o meu filho. Ela assumiu o Heitor como mãe. Como mãe. Essa pessoa que cuidava dele, a gente pegou ele e foi morar com a minha atual esposa, né? Para eles se conhecerem melhor, tudo mais. Enquanto isso, eu fui começar a construir novamente outro apartamento, reativar a vida novamente. Em 1 ano e meio a gente casou. Aí começou as outras lutas, porque eu já estava quase 1 ano e meio sem colocar meu uniforme. E eu tinha muita saudade de voltar a fazer o que eu fazia. Porque antes de tudo, quando eu era com a minha esposa, mas a gente fazia muitos trabalhos e eu comecei a me perceber incapaz de fazer. Eu falei, eu não vou conseguir fazer mais nada. Então o uniforme ficava lá no guarda-roupa, eu trabalhava nessa empresa, eu trabalhava demais. E toda vez que eu olhava o uniforme, eu tentava colocar e não conseguia. Chegou até uma vez que eu coloquei o uniforme e guardei de novo, com vergonha de voltar à ativa. Eu não estava mais devendo nada, eu não estava mal, mas eu estava com vergonha. E teve um dia que eu peguei, não, eu vou colocar porque Deus vai me usar de alguma forma, de algum jeito. No dia que eu coloquei o uniforme, e na primeira reunião, quando eu pisei o pé na igreja, tinha um rapaz sentado no cantinho ali nos bancos com a cabeça baixa. Eu olhei, ele levantou a cabeça, ô David, opa, você é fulano. Era fulano que é um jovem que eu tinha cuidado. Ele tinha acabado de tentar se matar. Ele tinha tentado se jogar na frente do trem, seguraram ele correu para a igreja e foi no momento que a gente se encontrou. E ali a gente orou, fez a oração da fé e ele obrigou, eu quero voltar, eu preciso de ajuda. Eu falei, meu Deus, o Senhor precisa me capacitar, porque alguém precisa de ajuda e eu preciso voltar a ser aquele que eu era antes, eu preciso voltar ativa. E dali eu comecei a voltar aos trabalhos. Lógico, durante esse tempo todo, da morte da minha esposa, do meu casamento com a minha esposa, a gente ouviu muitas coisas, pessoas falando mal, desprezando, muitas injustiças. Isso aconteceu demais, mas dentro de mim eu tinha a certeza do meu chamado e o que fazer. E desde então, comecei o trabalho com esse rapaz, começamos a voltar na ativa na obra, aí a Kathleen ficou grávida, aí veio as dúvidas novamente, será que vai acontecer de novo? Será que vai acontecer tudo de novo? Mas não, veio uma bênção, que é o meu outro filho, o Arthur. Com essa decisão que a gente teve de voltar para a ativa, voltar para a obra, a gente fez muitos trabalhos, muitos filhos na fé, onde a gente olha, tem pastores na obra, esposas, obreiros, com esse trabalho que a gente faz, porque a gente tomou uma decisão, vamos cumprir o chamado. Hoje meus filhos levam almas para o grupo deles, eles são abençoados, quer dizer, é uma família completa, onde tudo parecia que acabou, não, tudo acabou, Deus foi e restaurou. De onde? Não sei, mas Ele fez. Eu, David Gonçalves, sobrevivi ao fogo e ao terremoto. Muito bem, tá aí então a história de vitória, né? História de vida com vitória do David, eu havia dito Davi, mas é David, né? Uma vida de vencedor. Quem viu fogo e terremoto só pode ver o poder de Deus se empenhar. Você viu aí a história dele. Fica aqui o convite para você também batalhar, porque há esperança sim, nada está perdido. Aliás,
Já estamos aqui em estúdio com os nomes, você que ligou, ou ainda que você não tenha ligado, mas você está aqui assistindo o programa, essa oração vai ser para alcançar você. Vamos juntos, vamos falar com Deus. É preciso nascer de novo para ter um encontro com Deus. Tem que haver um renovo para ser chamado de filho do Rei. É preciso entregar nossas vidas, aceitar Jesus no coração, ser praticante da tua palavra, assumir o caráter de um cristão. Eu quero ser obreiro aprovado, para ser instrumento nas tuas mãos, ser usado a todo momento, quando o Senhor tocar no meu coração. Fala, Jesus, dentro de mim. Eu quero ser cheio da tua unção. Eu quero ter um encontro contigo para poder ganhar a minha salvação. Eu quero ser obreiro aprovado, para ser instrumento nas tuas mãos, ser usado a todo momento, quando o Senhor tocar no meu coração. Fala, Jesus, dentro de mim. Eu quero ser cheio da tua unção. Eu quero ter um encontro contigo para poder ganhar a minha salvação. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quando nós invocamos o Teu nome, é porque entendemos e reconhecemos, meu Pai, de que não há outro, não há esperança, não há saída. Sabe, quando o Senhor se coloca como sendo o primeiro e o último, o princípio e o fim, o Senhor significa que o Senhor é completo. O Senhor quer dizer da sua completude, da sua perfeição. E nós estamos inseridos aí. Então eu trago comigo agora, meu Pai, nesta noite, no início dessa semana, milhares de pessoas que estão perdidas nesse intervalo, que estão desesperadas, que não te conhecem, que saíram da tua presença, se desviaram, e outras que nem sequer entraram na tua presença algum dia. Vá ao encontro dessa gente, faça por elas o que a gente não sabe fazer, o que a gente não consegue fazer. Por isso, meu Pai, visita agora os presídios, os hospitais, os asilos, os lugares mais sofridos, aonde ninguém quer ir, aonde ninguém consegue ir. A tua mão pode alcançar essa gente, como esta pessoa que está agora em casa chorando, desesperada, sabe, precisando de socorro, querendo morrer, vivendo, na verdade, por viver, porque o que ela quer é morrer. Então, alcança esta gente, dá o livramento, arranca a maldição, o peso, os pensamentos maus, o desespero, meu Pai, a ansiedade, arranca agora, e que todo o peso, que todas as dores e doenças, todo o mal, em o nome do Senhor Jesus, saia de uma vez da vida destas pessoas. E que esta água, meu Pai, seja consagrada. Quando nós bebermos, o teu poder venha trazer vida, purificação e forças para essa pessoa que precisa de ajuda. Beba da sua água aí agora, aonde quer que você esteja, beba com fé. Meu Pai, neste momento, visita a Irlanda, meu Deus, a todo o povo de fé que vive naquele país,
todos os obreiros, todos os membros, os teus servos, os teus discípulos que estão dando a vida pela tua obra, a vida pelas almas que estão perdidas naquele país. Visita todos que estão desesperados e que precisam de socorro. Que coisa extraordinária aconteça na Irlanda. Que coisa extraordinária aconteça, meu Pai, no norte da Europa, nos países escandinavos como a Irlanda. Sejam eles visitados agora pela tua mão forte. Nós os entregamos a Ti e os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga graças a Deus. Amém. Quem quer teu encontro agora, o Filho de Deus te dá condições. É só deixar o Espírito Santo habitar no seu coração. Quem quer teu encontro agora, o Filho de Deus te dá condições. É só deixar o Espírito Santo habitar no seu coração. Eu quero ser obreiro aprovado, pra ser instrumento nas tuas mãos, ser usado a todo momento. Quando o Senhor tocar no meu coração, fala Jesus dentro de mim. Eu quero ser cheio da tua unção. Eu quero ter um encontro contigo, para poder ganhar a minha salvação, para poder ganhar a minha salvação. Muito bem, chegamos no final do programa. Pastor Henrique, suas considerações finais, e é onde o senhor costuma estar? Além de estar junto conosco. Todas as quartas, todas as sextas-feiras, a gente está ali na Igreja do Imperador, atendendo as pessoas, às 7 da manhã, né, a partir das 6h30, atendendo as pessoas. Você pode nos procurar, a gente está ali para dar atendimento para você, para dar um apoio. O número 57 da Avenida João José de Queiroz, é o endereço novo, a igreja toda bonitinha, recém-inaugurada. A gente está ali para dar o apoio espiritual que você precisa, juntamente com os obreiros, juntamente com o pastor, todo mundo ali junto para te atender. Muito bem, Bispo Rocival Lira, suas últimas palavras. Foi um prazer estarmos aqui no programa e até a próxima vez estaremos aqui de volta. Amém. Deus abençoe a todos vocês, obrigado aí pela sua atenção, pela sua audiência e estaremos de volta numa próxima oportunidade. Forte abraço e até lá. Tudo que o ser humano é capaz de fazer hoje é fruto do que aprendeu lá atrás. Fomos instruídos e formados apenas com palavras, nada além de palavras. Se conhecimentos humanos são capazes de nos beneficiar na vida, imagine o que a palavra de Deus é capaz de realizar se a aplicarmos no nosso dia a dia. Muitos têm uma Bíblia em casa, até leem, mas a maioria tem dificuldade de compreender o contexto dos ensinamentos bíblicos. Possuem uma arma poderosa, mas não sabem como usá-la. A Escola da Fé Inteligente é para você que tem interesse em aprender sobre a Palavra de Deus e extrair na prática ensinamentos que mudarão sua vida, comportamento e atitudes. Nesta quarta-feira, traga sua Bíblia para o estudo da fé, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus.